Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Dogival e hoje nós vamos continuar falando da nossa disciplina de alimentos e alimentação animal. A temática de hoje continua sendo a avaliação de alimentos, só que nesse momento nós vamos falar de métodos biológicos de análise de alimentos. Não custa lembrar para vocês que só o acompanhamento dessa videoaula não é suficiente para a aprendizagem de vocês. Então, o material que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, bem como as revisões e as resoluções dos problemas, são essenciais para reforçar esse conteúdo. Vamos lá falar um pouco sobre métodos biológicos de análise de alimentos? Bem, os métodos biológicos de análise de alimentos, em contraposição aos métodos químicos estudados em aulas anteriores, eles dão uma informação mais fidedigna do comportamento fisiológico dos animais ao receberem aquelas dietas. Enquanto os métodos químicos falam quantitativamente de quanto de nutriente cada um dos alimentos possuem, os métodos biológicos eles vão passar informações mais voltadas para o aproveitamento desses nutrientes e as respostas dos animais àqueles nutrientes aportados pelos ingredientes. Então, dentro da perspectiva de quantidade, quantificação de nutrientes por técnicas laboratoriais e uso de nutrientes por técnicas biológicas, os métodos biológicos de análise de alimentos normalmente utilizam provas biológicas com animais para poder predizer, ou então afirmar aí o aproveitamento dos nutrientes pelas diferentes espécies domésticas. Um exemplo de provas biológicas para a gente poder introduzir aí um conceito mais simples e de mais fácil entendimento para vocês são medições de consumo, de digestibilidade, que diz a quantidade parcial de nutrientes, prediz a quantidade parcial de nutrientes que são aproveitados pelos animais e até mesmo o próprio desempenho, produção de carne, leite, ovos, lã e por aí vai. De todos os métodos biológicos, um dos métodos mais importantes para oferir aí o valor nutritivo ou predizer quanto dos nutrientes vão ser aportados pelo animal é o consumo voluntário, o consumo à vontade ou consumo ad libitum. Esse consumo voluntário ele está relacionado a quanto de nutriente vai ser aportado via ingredientes consumidos pelo animal. Ao contrário da maior parte dos experimentos relacionados com a digestibilidade, os dados de consumo voluntário eles são mais complicados de serem obtidos, basicamente porque existe uma grande variação dos componentes que afetam o consumo dos alimentos pelos animais, desde componentes intrínsecos até componentes extrínsecos que serão explorados a seguir. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui é que o consumo dos animais ele pode ser expresso de forma mais simples como uma relação matemática que existe entre a demanda energética do animal e a quantidade energética presente nos alimentos. Então, essa relação matemática ela pode ser amplificada e tornada mais complexa com o intuito de se conhecer quais são os fatores que regulam o consumo voluntário dos animais. Então, existem muitos estudos relacionados a quais fatores regulam esse consumo voluntário e nós sabemos de bastante coisa que está relacionado com o efeito sobre o consumo, mas também desconhecemos bastante coisa que pode influenciar. No caso específico de animais de produção, existem diversas teorias, desde teorias relacionadas com a demanda energética, teoria que nós chamamos de glicostática, que é regulada pela quantidade, o consumo vai ser regulado pela quantidade de glicose plasmática na corrente sanguínea dos animais, a teoria lipostática relacionada com a quantidade de lipídios e na mesma ordem da glicose pelo nível de lipídio na corrente sanguínea e a teoria aminoestática relacionada com a quantidade de aminoácidos livres circulantes no plasma dos animais. Bem, essas teorias elas são refinadas com base em quê? Com base na regulação do consumo via centro de fome e saciedade no cérebro dos animais. Então existem neurônios relacionados, estimulados quando o animal ele tem a tendência ao consumo voluntário de alimentos e neurônios que param de ser estimulados e com isso cessam o apetite do animal. Outros pontos importantes que devem ser levados à consideração e que foram mais recentemente renovados são os aspectos relacionados à presença de
glicopeptídeos ou peptídeos, ou então outras substâncias liberadas pelo próprio tecido adiposo animal, como é o caso da leptina, ou então a teoria mais recente relacionada com questão oxidativa e reações anapleróticas de metabólitos no fígado dos animais. Bem, para simplificar bastante, o que nós precisamos lembrar em primeiro contexto é que o consumo voluntário dos animais é amplamente regulado pela densidade energética da dieta e a necessidade nutricional de energia por parte dos animais. Existem diversos fatores e para animais ruminantes esses fatores são um pouco mais bem discutidos e de mais fácil entendimento, e estão vinculados ou circulados em 3 esferas, né? Os fatores físicos, os fatores fisiológicos e os fatores psicogênicos. Né? Se nós formos falar então dos fatores físicos, eles estão relacionados especificamente a dietas com baixa densidade energética e com alta densidade de fibra. Então, nessas dietas onde nós temos uma baixa densidade energética e consequentemente uma grande quantidade de fibra, e aí vamos falar em termos de FDN aqui, né, com altos teores de FDN, o que nós vamos ter é um enchimento, né, do ambiente rumino-reticular dos animais, e esse enchimento do ambiente rumino-reticular dos animais vai causar uma distensão no rumen desses animais, mecanorreceptores presentes na camada da camada muscular do rumen retículo do animal vão sentir essa distensão e com isso vão gerar neuropeptídeos, e esses neuropeptídeos vão cessar o apetite do animal, né, gerando aí uma saciedade. Só quando o rumen diminuir de tamanho, ou seja, quando essa tensão da presença de fibra diminuir, é que nós vamos ter um reinício do consumo voluntário dos animais. No caso de fatores fisiológicos, em contraposição aos fatores físicos, o que nós vamos ter nessa esfera, então, são dietas extremamente energéticas e pouco fibrosas, né, que vão fazer com que o atendimento das exigências do animal seja mediado ou entendido pelo corpo do animal a partir da circulação de metabólitos na corrente sanguínea desses animais. Então, altos níveis de ácidos graxos voláteis, aminoácidos livres, ou até mesmo derivados de purina circulando no sistema porto-hepático via fígado, né, vão aumentar então a quantidade de metabólitos, de ATP, e isso vai impactar sobre o consumo dos animais. Em última esfera, nós temos os fatores psicogênicos, que são aqueles fatores que estão relacionados às preferências dos animais, né, e entram aí aspectos sensoriais dos alimentos. O principal componente que regula o consumo dos animais é o hipotálamo, onde nós temos o centro da fome e o centro da saciedade. E aí é importante que nesse hipotálamo nós temos neurônios que estão relacionados com o estímulo ao apetite e neurônios que estão relacionados a um estímulo à saciedade. Tá? Então, esses neurônios eles são amplamente estimulados, esses centros são amplamente estimulados, e com isso nós temos centro de fome e saciedade lá no hipotálamo estimulando o consumo desses animais. Em animais monogástricos, normalmente a regulação é feita, como eu falei anteriormente, relacionado a níveis de glicose, níveis de aminoácidos, níveis de lipídios circulantes na corrente sanguínea, que são então esses metabólitos. Quimiorreceptores, neuropeptídeos e outras substâncias também podem circular e também podem influenciar, a partir de cascatas bioquímicas, o consumo dos animais. É importante também falar que em monogástricos a gente pode também ter alguns efeitos mecânicos relacionados com o consumo de nutrientes, tá? Distensão do trato gastrointestinal, essa distensão do trato gastrointestinal pode influenciar em taxas de trânsito e isso pode influenciar no consumo de nutrientes pelos animais. Enquanto nos ruminantes nós acabamos de falar sobre os efeitos químicos e físicos. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no que está aqui nesse gráfico, e o que vocês observam aqui é uma relação entre a quantidade de energia do alimento, e aí expressa em percentual de NDT, e quais são os mecanismos que controlam a ingestão de matéria seca, IMS aqui, dos animais. Então nós temos aí um pico, em média, quando o teor de NDT aí está por volta de 60%, 65% da matéria seca do alimento ingerido pelos animais, e quando esse teor de NDT está abaixo desse valor, o que vai regular é o enchimento ruminal, ou seja, a quantidade de fibra da dieta, e quando esse valor está acima desse 65% de NDT, o que regulará o consumo, a ingestão de matéria seca dos animais, é um controle quimiostático
E aí entendam, controle quimiostático, efeito fisiológico, e enchimento ruminal, efeito físico. O consumo dos alimentos pelos animais, ele não é algo solto, disperso e regulado por muitos fatores. Existem equações, predições bem centradas em um banco de dados bastante extenso de como estimar o consumo de nutrientes pelos animais. Então, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que existe basicamente um estabelecimento aí de proporção de peso corporal, e aí vocês vão compreender um pouco mais à frente por que o peso corporal irá influenciar no consumo dos alimentos pelos animais. Composição do peso corporal e como esse peso corporal influencia então no consumo de nutrientes. Então, animais de grande porte, aí um exemplo, um herbívoro ruminante, os bovinos regulam seu consumo aí. Nós temos aí em torno de 2 a 3% do peso corporal. É óbvio que em condições metabólicas diferentes, como uma vaca em lactação, né, de alta produção, esse valor de percentual de peso corporal ele tende a aumentar a teores como 3,4%, 3,5% até maiores que isso, e caprinos e ovinos de 3 a 5%, em cabras de alta produção isso pode ser descrito na literatura até 8% do peso corporal. Valores muito próximos, 3 a 5% também são documentados para suínos. O que nós temos são efeitos ambientais, e aí nós vamos falar sobre eles mais à frente, influenciando, né, o consumo de matéria seca pelos animais, basicamente por quê? E aí, por que essa questão de estimativa de tropicais ela está subestimada aí? Basicamente porque a condição de forragem, né, a teor de FDN e as modificações fisiológicas que as forrageiras, no caso de herbívoros que suportam, né, os rebanhos de ruminantes, elas têm teor de FDN diferenciado, com grau de lignificação diferenciado, e o efeito do clima sobre esses animais. Então, existe equações, e aí vocês estão vendo aqui, diversas equações que levam em consideração, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Eu vou pegar aqui o meu marcador e, por favor, prestem atenção especificamente nesses valores relacionados a percentual de NDT, ou uma condição que leva em consideração a composição química do nutriente e um efeito metabólico do animal, o peso vivo do animal, que leva em consideração a condição metabólica do animal, aqui em vacas em lactação, a produção de leite é um fator relevante, o teor de gordura do leite é um fator de relevância, além do peso vivo do animal. Em cabras em lactação, o peso vivo elevado à potência de 0,75, o peso metabólico do animal, né, é um fator importante em relação também à produção de leite desses animais, influenciando aí o consumo de matéria seca. Então, como vocês podem ver, uma estimativa com base na proporção do peso vivo, percentual de 2 a 3% em animais de grande porte como bovinos, ele pode ser muito mais complexo quando se situa em animais em estádios fisiológicos e em condições fisiológicas diferentes, como é o caso, por exemplo, de uma vaca em lactação, que além do peso vivo, tem como seu componente de consumo de matéria seca, produção de leite, teor de gordura do leite, em equações mais complexas, semana de lactação e outros fatores. Então, o consumo de matéria seca, ele deve ser lançado mão com relação a vocês e nas medidas de desempenho aí, sempre relacionado a equações de predição para assumir esses valores aí, tá? O consumo de nutrientes ele vai ser expresso, né, para vocês em diferentes unidades de expressão. E aí vocês encontram 3 unidades de expressão: grama ou quilograma dia, né? Grama por quilograma de peso corporal, percentual de peso corporal, e grama por unidade de tamanho metabólico, ou grama de peso vivo elevado à potência de 0,75. Para que cada um desses serve, né? Normalmente, quando se compara o consumo de ingredientes com base em grama-dias, o que nós estamos querendo comparar aí são comparação entre diferentes dietas no mesmo grupo de animais e no mesmo estádio fisiológico, tudo bem? Então, comparação entre o consumo de dietas com diferentes, por exemplo, com níveis crescentes ou decrescentes de um determinado ingrediente, o mesmo grupo de animal, o mesmo estádio fisiológico, nós comparamos a partir de grama-dia. Entretanto, quando se quer comparar, por exemplo, consumo de matéria seca diferenciado em diferentes estádios fisiológicos do animal, ou seja, animais jovens, animais em maturidade sexual, animais neonatos, né? O que nós fazemos é uma comparação com base no percentual de peso corporal, que expressa melhor essa relação de diferença aí em estádios fisiológicos. No caso específico, quando se quer comparar uma dieta e aí em diferentes espécies animais, o que nós utilizamos é a unidade de tamanho metabólico, ou peso vivo do animal elevado à potência de 0,75.
0,75. Isso aí permite fazer uma comparação específica, uma relação entre a massa e a superfície corporal do animal, e aí pode trazer resultados mais importantes. Nós vamos discutir mais sobre isso em aula, tudo bem? Bem, quais são os fatores relacionados às interferências que existem entre o consumo, né? Os fatores interferentes para o consumo. Bem, gestação e lactação, estádios fisiológicos, eles são fatores importantes sobre o consumo de nutrientes pelos animais, além de peso corporal e idade dos animais, influenciam na taxa de consumo e principalmente na relação entre a massa do animal e a sua superfície corporal. Isso está relacionado com a demanda energética do animal para a manutenção da temperatura corporal e, portanto, influencia nas estimativas de consumo. Efeitos de clima, né, diferenças entre a temperatura superficial e a temperatura do corpo do animal e a temperatura do ambiente pode influenciar e pode fazer com que o animal deprima seu consumo quando ele estoca calor, né? E, é claro, o tipo de alimento, teores de fibra, grau de umidade, pulverulência e outros fatores que influenciam de sobremaneira esses fatores relacionados ao consumo de nutrientes. Como é que se mede de fato o consumo voluntário, né? Então, os estudos relacionados ao consumo de voluntário, eles estão relacionados justamente à medição individual, normalmente, ou na medição coletiva com os indicadores, né? Então, na medição individual, os animais são colocados em gaiolas metabólicas, em condições controladas, e a partir daí nós ofertamos uma determinada quantidade de alimento composta por uma dieta composta por diversos ingredientes para os animais, e auferimos aí quanto dos ingredientes foram consumidos, quanto da dieta foi consumida pelos animais na perspectiva das sobras do dia posterior. Se medindo então a composição química, né, via laboratório, se medindo então a composição química do alimento que foi ofertado e das sobras, nós temos quanto daquele alimento foi ingerido. E com isso eu preciso que vocês levem em consideração que nós temos aí uma relação de seleção, né? Então os animais, nem toda aquela dieta que foi ofertada para o animal ela vai ser consumida se ela for ofertada à vontade, ad libitum, né? Estimando aí que o animal vai ter à disposição, né? E aí o que vai acontecer, os animais eles vão imprimir uma seleção sobre aquela dieta, e a composição química da dieta ingerida pelo animal poderá ser inclusive bem diferente da composição química da dieta ofertada pelo animal. Tá? Então você oferta uma determinada dieta com a quantidade ilimitada, teoricamente, e os animais eles vão poder imprimir uma seleção sobre essa dieta, e a composição das sobras e do alimento ofertado, você tem como saber quanto foi do alimento ingerido. Inclusive, teores de sobra, né, ou proporção de sobra, ela influencia no consumo voluntário dos animais, inclusive nos mecanismos de regulação do consumo voluntário. Tudo bem? Então, esse processo normalmente é feito um período de adaptação em termos de como se medir isso, né, individual ou coletivo. Para fins metodológicos, um período de adaptação que geralmente gira em torno de 10 a 15 dias, e depois você mede esse consumo pelos animais por volta de 5 dias, para que você tenha então o resultado desses fatores. Existe também a possibilidade de se medir o consumo voluntário de animais em pastejo, tá? As estimativas elas são bastante diversas, desde a pesagem do animal, medição de matéria seca, até mesmo a utilização de cânulas esofágicas, né? Ou o mais utilizado, o uso de marcadores, né? Marcadores internos e externos para estimar então o consumo de matéria seca pelos animais. Então essas estimativas, né, de consumo de matéria seca, principalmente em animais se alimentando em pastejo, né? Geralmente se faz a partir da coleta de amostras fecais, e essas coleta de amostras fecais ela leva em consideração a medição de indicadores, que podem ser indicadores internos e externos. No caso do animal em pastejo, carece, né, na necessidade do uso de indicadores internos e externos. E aí esse é um método que, a partir da coleta de fezes, você mede a quantidade de indicador presente nas fezes, e você tem como estimar o consumo dos animais a partir do volume desse indicador, da taxa de saída desse indicador, com base no que você ofertou para o animal, na quantidade que você ofertou para o animal. E a partir daí você tem então, em contexto amplo aí, a quantidade, né, de indicadores, e você consegue estimar isso aí. Então é importante que vocês reparem aqui que existem diversos
premissas para que se tenha um indicador de qualidade. Eu recomendo que vocês deem pause aqui no vídeo, deem uma olhada aí quais são essas premissas para que o indicador seja de qualidade para fins de estimativa de consumo, né, de nutrientes pelos animais. Um outro ponto que eu gostaria de abordar para vocês aqui são os coeficientes de digestibilidade ou a obtenção do coeficiente de digestibilidade, que basicamente diz respeito à porção do alimento que foi exposta à digestão pelo animal e que foi aproveitado ou digerido pelo animal, tá? Então a digestibilidade ela é a porção daquele alimento ou daqueles ingredientes que foi consumido e que não foi recuperado nas fezes. Logo é importante então se ter uma noção de quanto de alimento foi ingerido pelo animal e de quanto de ingredientes foi ingerido pelo animal e de quanto de ingredientes você tem nas fezes desses animais, tá? Então tá aí a forma de digestibilidade, é um coeficiente que leva em consideração a quantidade consumida do nutriente subtraído pela quantidade excretada no nutriente, né, dividido pela quantidade consumida. Então consumido menos excretado vai ser ingerido. Então vai ser ingerido, tá certo? Desculpa, consumido menos excretado vai ser digerido. Então vai ser digerido dividido pelo consumido. Você tem o alimento digerido, consumido menos excretado, dividido pelo consumido. Então você vai ter uma proporção entre alimento digerido e alimento consumido. Essa proporção, essa relação aí é o coeficiente de digestibilidade. Nós temos métodos, né? E aí o mais utilizado é o coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes ou das frações analíticas dos alimentos, né, para os animais, mas nós também temos como obter aí, a partir de correções, o valor da digestibilidade verdadeira. Sempre, pessoal, o coeficiente de digestibilidade verdadeira vai ser sempre maior que o de digestibilidade aparente. Basicamente por quê? Porque sempre vai existir perdas fecais, né, ou perdas metabólicas que são quantificadas nas fezes como se fossem derivadas do alimento e não do animal. Então, quais são os fatores que interferem, né, nessas perdas ou nesse coeficiente de digestibilidade? O coeficiente de digestibilidade é basicamente se interfere, né, uma condição do alimento que se interfere a composição do alimento e da dieta, o efeito associativo entre os diferentes alimentos, né, no trato gastrointestinal do animal. Entretanto, é importante falar para vocês que o processamento dos alimentos e o preparo também influenciam. Então, alimentos extrusados, processados, ensilados, moídos, eles vão ter efeito sobre os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes, principalmente no que diz respeito ao nível de ingestão e à taxa de passagem. Então, nós vamos ter uma aula sobre processamento de alimentos e nós vamos falar bastante no efeito desses alimentos no aproveitamento ou do processamento no aproveitamento desses alimentos, mas eu gostaria de pontuar aqui de início, né, que tanto a composição química da dieta como a presença de diferentes ingredientes dentro da dieta, além do preparo e do processamento, e do nível e da taxa de passagem desses alimentos, da taxa de desaparecimento, eles vão influenciar bastante os componentes, né, os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes presentes lá na dieta. Tá? Então, aqui o que vocês estão vendo é um exemplo de digestibilidade, como calcular a digestibilidade. Nós vamos fazer essa atividade aqui em ambiente síncrono, tá? Então eu recomendo que vocês parem aqui, verifiquem, tentem fazer, mas em ambiente síncrono nós vamos fazer essa atividade para aplicar esse conceito de digestibilidade. Bem, um exemplo para ajudar vocês no desenvolvimento da atividade. Aqui vocês estão vendo o coeficiente de digestibilidade aparente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, tá? O coeficiente de digestibilidade aparente, então o consumo de proteína bruta foi de 112 gramas e o que nós recuperamos nas fezes foi de 25 gramas, tá certo? Então o que vai acontecer é que esses animais, eles tinham 90 gramas de proteína digerida, né? Aquela proteína que foi ofertada, consumida efetivamente pelo animal foi 120 gramas, aquela proteína que foi digerida pelo animal. E o que aconteceu foi que esse animal teve um coeficiente de digestibilidade por volta de 77%.
Bem, o que eu quero que vocês reparem aqui é que esse coeficiente de digestibilidade aqui de 77% de digestibilidade aparente, ele é diferente e mais baixo que o coeficiente de digestibilidade verdadeira da dieta, tá? Então, se vocês olharem aí, digestibilidade aparente vai ser menor do que digestibilidade verdadeira. Nem todas as frações analíticas, nem todos os componentes, tá, vão ter digestibilidade aparente e verdadeira. Por exemplo, a FDN, né? A FDN, a digestibilidade, o coeficiente de digestibilidade que existe na FDN é o coeficiente de digestibilidade verdadeiro apenas. Você não tem digestibilidade aparente, basicamente porque você não tem FDN metabólica do animal. Então, toda aquela FDN que você está vendo lá, a digestibilidade ela vai ser verdadeira, diferente, por exemplo, da proteína bruta, do extrato etéreo, dos carboidratos não fibrosos e por aí vai. Outros ensaios de digestibilidade são possíveis de ser trabalhados, tá? Nós temos, além do método de digestibilidade em vivo, que é o que nós vamos utilizar animais, em gaiolas, em ambiente controlado, nós temos o método de digestibilidade in vitro e in situ, tá? Então, o in vivo utiliza animais, o in vitro faz uma simulação em laboratório e o in situ, normalmente, você acessa, né, o corpo do animal a partir de fístulas. No método de digestibilidade in vitro, geralmente se utiliza, né, líquido do animal ou se simula as condições do rumen retículo, as condições do trato gastrointestinal dos animais, com metodologia descrita aí pelo Tilley Terry em 1963, e a partir daí se trata esse material, né, com soluções digestivas, com pepsina, depois se trata esse material com solução tampão e por aí vai. E o que você vai ter aí, né, numa fase enzimática, é que o produto que sobra aí depois desse processo aí, simulando o trato gastrointestinal dos animais, vai ser então o coeficiente de digestibilidade por gravimetria, por peso, vai ser o coeficiente de digestibilidade in vitro. Tá certo? Então, no caso de animais ruminantes, que você tem aí condições invertidas da fase fermentativa e da fase enzimática, é o método Tilley Terry adaptado, né, que ele vai tentar reproduzir as condições da fermentação ruminal, e depois você vai inserir tampão, né, e por aí vai, e depois você vai pegar esse material que passou por essa fermentação e vai tratar esse material com pepsina e outros componentes, para então você ter a digestibilidade in vitro desse material, que tem alguma correlação, dependendo do tipo de alimento, com a digestibilidade verdadeira, tá? Então, coleta do líquido, leva-se o material, né, e trabalha-se esse material aí in vitro, plotando a saliva artificial em agitação por 48 horas a 39 graus Celsius. Depois desse tempo se adiciona-se a pepsina, né, por 24 horas e depois se filtra e o resíduo que sobra, né, vai ser o resíduo indigestivo, e essa diferença aí tem como ser calculado então a digestibilidade in vitro. Dessa forma aqui em tela que vocês estão vendo aqui. Bem, quais são os fatores que interferem na digestibilidade in vitro, né? A população microbiana do animal que foi doador, então o animal que doou o conteúdo líquido ruminal, existem vários trabalhos relacionados a isso aí, a dieta do doador e o manuseio do líquido ruminal, né? E também o processamento das amostras, o grau de granulometria dessas amostras vai influenciar bastante, o volume dessas amostras irá influenciar bastante nos valores da digestibilidade in vitro. A digestibilidade in vivo é a digestibilidade que normalmente é mais laboriosa, mas é o que gera resultados mais fidedignos, é aquele que utiliza animais, é um método convencional que você pode ou não utilizar estimativas indiretas com o uso de indicadores, né? O método direto de produção, você faz ou uma estimativa de produção de matéria seca fecal, ou então você mede a produção de matéria seca fecal com coleta total de fezes dos animais, e aí a partir da quantidade de fezes, né? O volume de fezes, a composição química das fezes, o volume da oferta e a composição química da oferta tem como você estimar o que desapareceu, o que foi digerido, e aí estimar a digestibilidade. Aqui um exemplo para suínos. E o método in situ, né, se baseia no desaparecimento de locais específicos. No caso específico, vocês estão vendo aí um bovino com a fístula no rumen retículo e um suíno aí com a fístula no seco. Né? E aí, geralmente, nesses locais, o uso da digestibilidade in vitro, né, in situ, ela está relacionada justamente com o tamanho de partícula, o tipo de material que você introduz aí dentro desse ambiente, o tempo de permanência desse material e o tipo de alimento que você vai trabalhar, tá bom? Então, diferentemente do método de digestibilidade in vitro, né, ele
simula aqui são condições reais. A diferença é que esse material ele não sofre aí os efeitos de passagem para outros compartimentos. Ele mede especificamente o desaparecimento, a degradabilidade no determinado nutriente ou conjunto de nutrientes de um ingrediente em um determinado compartimento do trato gastrointestinal dos animais. Normalmente se ajusta a modelos de equação aí, propostos por diversos autores, onde você pode medir o desaparecimento, a degradabilidade da matéria seca, da proteína bruta, da FDN, dos carboidratos não fibrosos, que são colocados no trato gastrointestinal dos animais, e com isso você consegue fazer períodos de coleta, né, para avaliar de 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai horas, né, 34, 48, 72 horas, até você ter então estabelecer uma curva e ter aí o desaparecimento de cada um desses componentes, a fim de se estimar quando é que esses componentes eles entram naquele contexto lá de taxa de desaparecimento, em qual momento eles entram, se existe um sincronismo nesse processo. Tá? Então aí é uma curva mostrando a degradabilidade, né, em 24 horas. Quando vocês veem aqui nesse ponto específico, ó, até esse ponto específico você tem até as primeiras 4 a 5 horas, você tem um desaparecimento linear. A partir desse ponto aqui você já passa a ter ganho, mais taxas de ganhos com ganhos menores, né, de desaparecimento, e até você ter uma estabilização aqui por volta das 18 horas, né, explicado por essa equação aqui. Tá? Então, disso deriva conceitos como proteína não degradável no rumen, disso deriva conceitos, né, como degradabilidade, como sincronismo do sistema de CN-CPS, estão tudo relacionado a essas taxas de degradação do ambiente ruminal, por exemplo, ou de qualquer outro ambiente, como por exemplo em frangos. Bem, pessoal, para finalizar aqui, para finalizar o nosso papo sobre métodos biológicos de avaliação de alimentos, nós temos então medidas de desempenho animal, né, que passam desde o ganho de peso, da produção de leite, da produção de ovos, até a composição em ácidos graxos, características de carcaça, peso de carcaça, dissecação de perna e produção metabolômica, proteômica, tudo relacionado à avaliação de alimentos ou efeito dos alimentos em relação ao desempenho animal. Então tudo isso entra nessa esfera de desempenho, e a partir do contexto, né, se ter o consumo, a digestibilidade e o efeito desse consumo, dessa digestibilidade, da composição química do alimento sobre o desempenho do animal, é possível se predizer então se um alimento vai ter o melhor valor nutritivo que outro alimento. Então existem diversos métodos para se medir, né, ganho em peso, produção de leite, produção de ovos, que são os mais simples de desempenho animal, ou seja, de performance dos animais, até métodos mais complexos, como composição de carcaça, composição em ácido graxo, e por aí vai. Então, geralmente o desempenho se mede o ganho em peso dos animais, né, e a partir da pesagem sucessiva, né, a adaptação da dieta anterior, intervalo entre pesagens e o tempo de avaliação, aí que você vai fazer essa medição de pesagem desses animais. Nós vamos ter o efeito do animal nesse contexto, e aí em outro momento, em outras disciplinas, isso vai ser melhor discutido. Tá? Então, só para finalizar aqui a nossa aula, nós temos que considerar que existe complementariedade entre métodos, portanto, o uso deve ser em conjunto, né? Normalmente os métodos de estimativas mais acuradas são os mais difíceis de proceder, né? E existe a necessidade de adequação de algumas metodologias às condições tropicais, né? Justamente para se ajustar às condições dos animais, dos alimentos que nós temos aqui na nossa condição. Bem, pessoal, espero que tenha sido instrutivo para vocês, tá? Então, nós voltamos a nos encontrar na próxima aula. Até mais, muito obrigado.